essa temática, a importância de crer em Jesus para a salvação. Sempre que eu falo de crer, eu lembro muito de Tomé. Tomé foi um dos discípulos de Jesus, que quando Jesus ressuscitou e as mulheres chegaram avisando, as mulheres chegaram avisando que Jesus havia ressuscitado, Tomé não acreditou, não creu. Então, faltou fé em Tomé. Tomé disse, olha, eu só acredito se eu pôr o dedo lá na ferida. Se eu ver as chagas de Cristo, só vou acreditar se eu ver isso. E aí Jesus aparece para ele e diz, Tomé, eis-me aqui. Levantou a roupa e mostrou a lateral dele perfurada, as chagas nos braços. E aí, agora tu crê? Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós somos uma geração de bem-aventurados, porque não vimos Jesus Cristo pessoalmente. Por mais que tenhamos um encontro espiritual com Jesus Cristo, nunca o vimos pessoalmente. Um dia veremos, quando Ele vier para buscar a sua igreja. Mas nós cremos neste Cristo, cremos na sua palavra, cremos nas suas promessas. E aí há uma importância em crer. Então a importância de crer em Jesus para a salvação é o tema de hoje. Nesta vida, as pessoas depositam sua crença em muitas coisas. Destas, algumas creem na força, outros na riqueza e muitos no poder. E você, em quem tem depositado a sua crença? Em que você tem depositado a sua crença? Você é daqueles que, igual a Tomé, só acredita vendo? Ou você tem realmente crido na palavra de Deus e entrega a sua vida a Jesus Cristo? Vejamos então essa noite, por que é importante crer em Jesus e as vantagens disso. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, vamos ler do 27 ao 34. Atos 16, do 27 ao 34. Enquanto os irmãos procuram, eu quero então agradecer a presença dos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Agradeço também àqueles que nos assistem através da live, que o Senhor também derrame bênção sobre o seu lar, sobre sua família, e que esta mensagem também chegue ao seu coração, através do Espírito Santo, e faça morada e transforme sua vida. Atos 16, do 27 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. O título da leitura, a conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu nome. Aqui estamos mais uma vez reunidos em tua casa, Senhor, e nesta feita queremos pedir a tua graça, o teu favor sobre nossas vidas. Nos dá instrução por meio da tua palavra, que possamos extrair dela a importância de crermos em Cristo, determinada então pelo Senhor, como deve ser esta crença e como devemos seguir
os teus passos. Queremos te agradecer, Senhor, por cada um que chegou, até onde essa palavra vai alcançar os corações, que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor, conduzindo a cada um à tua presença, a um encontro pessoal contigo. Pois é em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, o texto lido está inserido então em uma história, na verdade um fato, ocorrido. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus numa praça e por este motivo eles foram presos, açoitados e presos. E durante esta prisão eles eram presos com os quais o governo estava preocupado. O imperador, a pessoa responsável ali, estava muito preocupado, porque a mensagem que eles pregavam estava causando um certo alvoroço na comunidade. Sabe por quê? A mensagem que eles haviam pregado havia libertado uma moça que era cativa há muitos anos por um espírito, por um demônio. E esse demônio fazia adivinhações e algumas pessoas ganhavam dinheiro com isso. Você pode ver isso lá no verso 16. Então eles oraram, esta moça foi curada, expulso o demônio, e aí aqueles que lucravam com essa moça, não lucravam mais. Houve então um grande alvoroço, eles foram denunciados, então foram presos. E lá foi colocado alguém, um carcereiro, responsável em ficar com o olho neles, que eles não fugissem, não acontecesse nada para que eles pudessem ser punidos severamente, além do que já haviam sido, porque eles foram açoitados. O carcereiro, por sua vez, assumindo a responsabilidade, sabia muito bem que responsabilidade era essa, porque se eles fugissem, ele pagava com a própria vida. E aí um fato sobrenatural acontece, um tremor, aquelas cadeias se abrem, as portas, algumas coisas, há uma certa demolição, e ele ali se vê em uma situação, achando que havia perdido os prisioneiros, e decide tirar a própria vida. Então nós vamos observar que essa história, ela tenha um enlace interessante, ela se destaca porque ela apresenta algumas fases que a gente passa no ato da nossa fé, no ato de crer em Jesus Cristo. Então nós vamos observar esta noite estes passos ou estas fases da crença. Então, vejamos qual é o primeiro. A primeira fase da crença é a fase do desespero, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Tanto este carcereiro, como provavelmente muitos de nós, em um certo momento da vida, entramos em um certo desespero espiritual. Não temos mais certeza do destino da nossa vida, do que vai acontecer amanhã. Não sei se você já chegou em algum momento na sua vida neste ponto, em se desesperar, em não saber mais o que fazer da vida. Há pessoas que entram em uma bola de problemas, nos quais eles veem que a última solução, a solução para os problemas seria tirar a própria vida, seria o ápice, para uma pessoa. Eu confesso a vocês que na minha infância eu tive esse pensamento, talvez com 9 para 10 anos de idade, logo depois que eu perdi meu pai. Para mim a vida não tinha mais sentido. Eu não gostava mais da minha vida. E achava que tirá-la seria a solução para o meu problema. Desespero. Até que pela graça de Deus, eu não tive essa coragem e o Senhor tirou isso da minha mente e do meu coração. Ele tinha um propósito bem maior para a minha vida. Talvez você em algum momento não tenha chegado até esse ápice em pensar em tirar a própria vida, mas talvez de desistir de muitas coisas. O desespero faz com que a gente tome atitudes precipitadas, sem pensar. E quando isso acontece, é importante que nessa fase, entender que o homem essa fase pode levar o homem a atitudes extremas,
em busca de respostas para as suas necessidades. Então é um momento que ele vai buscar respostas. Para alguns a resposta seria resolver o problema tirando a vida. Para outros, ele vai procurar outras soluções. E aí João capítulo 3, verso 18, a palavra de Deus diz o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que todavia não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que aquele carcereiro temia era o julgamento do Império Romano, de como ele seria julgado com a própria morte. E ele então, pensando nisso, imaginava que seria uma vergonha para ele, uma vergonha para a família. Ele disse: é melhor eu tirar minha própria vida do que eu ser morto em praça pública, fazer a minha família passar um vexame, uma vergonha dessa. Então ele pensou de uma forma extrema e fez esse auto-julgamento. Mas devemos entender, irmãos, diante desta palavra, que é importante esse julgamento, mas entendendo que o julgamento maior deve ser o de Deus. Por mais que nós façamos julgamentos da nossa vida, se presta ou não presta, na verdade, o interesse maior, se você não tem mais interesse para a sua vida, saiba que alguém se interessa por ela, e esse alguém é Deus. Deus se importa com a tua vida. E é interessante porque a forma como Deus trabalha na nossa vida, a forma criativa de Deus, diante da Escritura, da forma como é apresentado na Escritura, Deus trabalha justamente com o nada. Então, quando você se desesperar e imaginar: eu não sou nada, eu não tenho valor algum, é justamente nesse exato momento que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Porque era quando não existia nada, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E aí tudo passou a ser criado. Então, é neste momento que Deus trabalha em nossa vida. Ainda em João, capítulo 3, verso 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, no ato de desespero, é importante encontrar o alento. E o alento nós encontramos em Deus, na fé em Cristo Jesus. Então, crer em Jesus, além de ser importante, ele é fundamental para o ser humano. Então, no desespero, é lá que nós encontramos esperança. É em Cristo que encontramos esperança. Então, no momento de desespero, lembre que Jesus Cristo estará sempre ao teu lado. Eu lembro, quando eu trabalhava, eu trabalhei um tempo na minha vida em estacionamento. E aí no estacionamento que eu trabalhava era debaixo de um banco. E havia uma caixa daquela mangueira dos bombeiros, né, para incêndio, aquela mangueira de incêndio, contra incêndio, né, para apagar incêndio. E aí eu lembro que na caixa tinha um adesivo. E aquilo marcou muito na minha vida, o adesivo que estava naquela caixa. Não sei quem colocou, mas estava lá. E esse adesivo dizia assim: não se desespere por qualquer problema que você passe. Lembre que o maior homem desta vida, assim, não cruze os braços diante dos problemas. Lembre que o maior homem desta vida morreu de braços abertos. Então, me fazia refletir, num momento de preocupação, como um incêndio, né, a gente saber aonde recorrer. Saber que Jesus, mesmo diante de tantos problemas que ele enfrentou, ele estava de braços abertos, disposto a fazer a vontade de Deus. Porque ali a doação da vida de Jesus Cristo foi para fazer a vontade de Deus. Uma vez eu fui questionado: pastor, uma pessoa que se suicida, vai para o céu ou vai para o inferno? É preciso fazer uma avaliação. Qual o motivo do suicídio? Esse suicídio, ele foi egoísta? Foi porque ele não estava satisfeito com a sua vida? Ou esse suicídio foi altruísta? Ele deu a vida em lugar de outra pessoa? Porque se a gente observar, na história de Cristo, Jesus Cristo ele se entregou. A gente poderia até analisar nessa ótica mais ampla, que como ele tivesse
suicidado, porque ele deu a própria vida em favor da nossa. Então, a ideia de altruísmo, por exemplo, usando um exemplo aqui, alguém invade a sua casa e aquela pessoa aponta uma arma para a sua família e você se lança na frente daquela arma para defender a sua família. Você morre. Foi um suicídio. É um assassinato, pastor, isso aí. Mas você se lançou na frente da bala. Outra pessoa poderia ter morrido e você morreu no lugar daquela pessoa. Você deu a sua vida para salvar a vida de outra pessoa. Então, nessa forma, a avaliação é diferente. O que garante que alguém está dando a vida em favor do outro, isso é valorizado por Deus. Mas aquele que tira a própria vida só por egoísmo, porque ele não tem a vida que ele gostaria de ter, esse aí eu não garanto nada para ele não, viu? O que está reservado para ele é coisa ruim. Então, tenha consciência disso. A nossa vida tem um grande valor. Então, não se desespere. Quando para você não valer mais nada, entrega ela para Jesus e deixa Jesus fazer a mudança e você vai ver o grande presente que você vai receber de volta. Uma vida transformada. A segunda fase que nós vemos no texto é a fase da desconfiança, versículo 28 e 29. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Encontramos então um homem, após demonstrar um certo desespero, agora estava desconfiando. Será que são eles mesmos? Depois de todo esse tremor, depois de tudo que aconteceu, será que estes homens não escaparam? E ele foi então observar, ele estava desconfiado, ele não acreditava nisto. Então, nesta fase, se ouve muitas vozes, é normal ter medo, mas é importante ir em frente. Então, no momento que temos um encontro com Jesus Cristo, no momento que temos um encontro com a palavra de Deus, e essa palavra nos confronta, quando ela nos oferece uma vida melhor do que nós temos vivido, quando ela nos oferece uma vida, digamos assim, uma vida com mais alegria, é muito fácil você desconfiar. Eu lembro quando eu tomei minha decisão lá de Cristo, eu fiz questão de pregar o evangelho para o meu amigo de infância. Era alguém que eu andava com ele sempre, para onde eu ia, essa pessoa estava comigo. E eu resolvi pregar o evangelho para ele. Eu preguei, falei, o pouco que eu já conhecia, eu estava aprendendo. Ele olhou para mim e disse: esse Jesus é bom demais para mim. Então, eu não quero. Depois de quase 1 hora conversando com ele, ele disse que não queria Jesus. E aquilo me entristeceu tanto, mas eu entendi que ele estava desconfiando. Ele acreditava que aquelas palavras que eu estava dizendo não iam adiante. Logo, logo eu ia desistir daquela conversa de ser crente, ia voltar para as festas, para a vida que eu levava no mundo. E aí, para a decepção dele e para a graça de Deus, já se passaram 23 anos que estou firme na fé pela graça de Deus. Não é mérito algum meu, só mesmo o Senhor na minha vida. E aí a fé que eu tenho depositado nele, esta crença tem me feito firme no Senhor. Então, depois de ter esse desespero, este homem agora passa a desconfiar. Será que são eles mesmos? E vai lá com um certo temor, com um certo medo. Diz o texto aqui que ele foi trêmulo. E diante destes homens ele se prostrou. Talvez na imaginação, será que eles estão vivos? Será que não são fantasmas? Eu não sei o que estava passando na cabeça dele, porque esse temor tão grande. Mas ele foi e se viu nesta situação. João capítulo 5, verso 24, diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É interessante, quando João apresenta Jesus Cristo aos homens,
ele apresenta de uma forma convicta. Ele diz justamente aqui em João 5, 24, que se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a voz do Senhor e crer, você não entrará mais em juízo. Você receberá do Senhor a vida nova, a vida plena, a vida eterna. Você passa da morte para a vida. E a morte era o estado, ou é o estado, que todas as pessoas estão fora de Cristo. Aquele que não tem entregue a sua vida a Jesus, para Deus, ele permanece morto nos seus delitos e pecados. Então é a condição que o homem se apresenta diante de Deus, morto. Não tem reação, não pode fazer nada, está completamente perdido. E aí Deus toma a dianteira, apresenta-se a este homem, trazendo ele de volta à vida. Se crermos, teremos a vida. Então a importância de crer é porque ela traz junto de si muitos benefícios. Dentre esses benefícios, essa mudança de estado, de morto para vivo. Então, infelizmente, algumas pessoas gostam dessa brincadeira. Uma brincadeira de infância, morto, vivo. Morto, vivo. E querem brincar, né? Crente, deixei de ser crente. Agora eu sou crente de novo. Então pare de brincar de morto-vivo. Esteja vivo, seja vivo. Viva para o Senhor. E Deus certamente honrará o teu esforço e sacrifício em viver na dependência dEle. Terceira fase é a fase da dúvida, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus. É só o verso 30, né? Então a dúvida é: o que eu devo fazer para que seja salvo? Ele estava preocupado ainda com o Império Romano. O que eles iam fazer com ele? A dúvida dele não era ainda sobre a salvação eterna, mas sobre o que seria da vida dele, quando descobrisse o que havia acontecido. A resposta que os discípulos dão está relacionada à vida eterna. Não se preocupa, por mais que você morra nesta vida, está garantida uma eternidade ao lado do Senhor. Então nós estamos aqui para cumprir o que for necessário. E aí naquele instante, este homem tem a sua dúvida saciada, tem a resposta para a sua dúvida. Essa fase, queremos respostas claras e objetivas, sem muita volta. Então, quantos de nós, em um certo momento da vida, tivemos a dúvida: será que vale a pena mesmo? Será que é tudo isso? Será que é assim que é a vida? O que eu posso fazer da minha vida? Se eu entregar a minha vida a Jesus, o que é que meus amigos vão pensar? O que é que a minha família vai pensar? Então, as dúvidas que surgem na nossa cabeça sobre a nossa vida entregue nas mãos do Senhor. O que pode ser feito? É um passo, irmão, de confiança. Então, crer é um passo de fé. E esse passo de fé, muitas vezes, a gente não consegue enxergar como vai ser do outro lado. É preciso confiar e se lançar nas palavras do Senhor. Então, a fé é lançar-se sobre as palavras verdadeiras de um Deus verdadeiro. Então, esta fé deve estar baseada justamente na palavra de Deus. Dúvida, né? Eu parei, verso 30. Muito bem, essa fase nós queremos respostas claras e objetivas, sem muita volta. Aí vamos para João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a fé traz certeza, a fé traz convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, ter fé em Jesus, acreditar na sua palavra, nos traz então certeza.
a certeza de suas promessas serão cumpridas em nossa vida, a certeza que nós não ficaremos sozinhos, que nós não estaremos abandonados, muito pelo contrário, teremos a segurança e a proteção do Senhor. Lá em João 10, a palavra de Deus é muito clara em afirmar essa proteção, esse cuidado de Deus. Quando ele diz lá que é o bom pastor, e ele afirma sobre as suas palavras e diz, deixe-me ver aqui, verso 29, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, verso 29, é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. A segurança da salvação que nos é garantida por meio da palavra de Jesus, pelo que Ele fez por nós. Por mais que a gente seja perseguido, por mais que possamos perder a vida neste mundo por causa do Evangelho, ainda assim devemos crer no Senhor. Ainda assim vale a pena crer no Senhor, porque Ele nos garante uma vida eterna, uma vida pós-morte. Porque a vida nesta terra é apenas uma passagem. Estamos aqui de passagem. Por mais que dure anos, a nossa vivência aqui nesta terra, 80, 100, 120 anos, ainda assim, o que Deus nos garante é que, pós esta vida, se nós confiarmos nele, Ele garante uma vida que não terá mais fim. Então, a entrega da vida ao Senhor agora nos garante uma eternidade ao seu lado. Por isso ele diz em João 6,47, que quem crê nele tem, não terá, mas a partir de agora recebe a vida eterna. Uma vida perfeita, do qual Ele é quem cuida de nós. A quarta fase é a fase da didática, verso 32 e 33, onde é dito: e lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. A didática aqui, aquele homem estava preocupado com a sua vida momentânea, a sua vida imediata. O que vai acontecer da minha vida agora, com o que aconteceu aqui, com o que houve aqui? Os discípulos então pregam o evangelho para ele, ensinam, falam de Cristo para ele, e ele reconhece Cristo. Diante desta dinâmica de ensino. Então, entender a palavra de Deus, ouvir esta palavra, fazer com que ela faça parte da sua vida, é papel de cada um de nós. Levar este evangelho aos perdidos. Porque há muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não a compreendem. Porque o discernimento da Bíblia vem através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos ilumina para que nós possamos compreender a palavra. Este mesmo amigo que eu citei no início, eu trabalhei com ele durante 5 anos da minha vida. E eu lembro de muitas vezes ele estar sentado no balcão do estacionamento, lendo a Bíblia. E eu chegava perto dele e dizia: tu entende o que é que tu está lendo? Como é que tu passa o dia lendo isso aí? Tu entende o que tu está lendo? Que na minha cabeça eu não era crente ainda na época, e eu também não entendia a Bíblia. Por mim a Bíblia era um bicho de 7 cabeças. E ele dizia: não entendo não, mas eu leio só para passar o tempo. Então, para ele, a leitura fazia com que o tempo passasse mais rápido. Ele não entendia a Escritura. E por que ele não entendia? Porque não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele ainda não havia tido um encontro com o Senhor para que pudesse então compreender a Escritura. Então a didática de Deus é muito interessante, porque há um tempo certo e determinado para cada um de nós.
Há um dia em que nós escutamos essa palavra e de uma forma soberana, uma venda é tirada dos nossos olhos. E tudo que era oculto, tudo que era difícil compreender, se torna completamente claro, completamente perfeito. E você passa então a crer neste evangelho. Então, eu não sei qual é o dia da sua salvação. Eu não sei quando Deus vai te chamar. Então, qual é o meu papel? É pregar, é falar do amor de Deus a todas as pessoas, em todo o tempo. E no momento certo, essa dinâmica da pregação, do ensino da palavra, vai fazer mudança. Vai tocar o coração daquela pessoa. E ela vai confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, esta fase é quando paramos de correr e deixamos Deus falar ao nosso coração. João 11, 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Creres nisso? João 11, 25 e 26. Então, crer no Senhor Jesus nos dá uma amplitude de vida. Nós vamos viver além desse contexto que nós conhecemos, desta visão apenas terrena, porque a vida passa a ter um sentido agora eterno. Eu não vivo mais para o dia de hoje, eu vivo para a eternidade. Porque a nossa grande preocupação no mundo é viver pensando no dia da manhã. O que é que eu vou ter para comer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? Quanto eu vou ganhar amanhã? Quem eu vou conhecer amanhã? Então a gente fica sempre preocupado com o amanhã. E quando encontramos o Senhor, Ele nos dá uma visão muito mais ampla, no qual a gente não precisa mais preocupar-se com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. É Ele quem vai suprir todas as nossas necessidades. E não só agora, mas por toda a eternidade. Então a nossa preocupação com o cotidiano, com o dia a dia, passa a não ter mais sentido. Esse versículo que a gente acabou de ler, de João 11, é daquela história de Lázaro. Quando Lázaro estava enfermo, as irmãs mandaram avisar Jesus que estava em uma outra cidade, para que viesse lá, para que ele pudesse curar Lázaro. E aí Jesus demorou 4 dias. Quando ele chegou na cidade, Lázaro já havia morrido e já havia sido sepultado. Jesus então pergunta: onde está Lázaro? E Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias que ele foi sepultado. E Jesus então se apresenta como sendo a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele, jamais morrerá eternamente. E aí ele pergunta: vocês creem nisso? Vocês creem nesta palavra? E a irmã de Lázaro disse que sim, cria. E ele então mandou que tirasse a pedra e chamou Lázaro para fora. E Lázaro veio à vida novamente. E tudo isso foi para que o povo cresce na palavra do Senhor. E muitos creram na sua palavra por intermédio deste grande milagre. E por fim, irmãos, a quinta fase é a fase da dádiva. Verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Imaginemos, irmãos, essa cena. Eu gosto muito de tentar vivenciar o texto. E imaginemos o carcereiro cuidando lá do cárcere, há um tremor de terra, as portas se abrem, há muita coisa, escombros, né, são derrubados, e aquele homem então pensa em tirar a vida, depois escuta a voz dos presos dizendo: nós estamos aqui, não faça nada. E ele vai lá, tira os presos daquele lugar, ouve a mensagem do evangelho, crê neste evangelho, entrega a sua vida ao Senhor, e ele então leva os presos para a sua casa. Imagina essa cena.
ele vai lá passar remédio nos presos, porque eles tinham sido chicoteados, açoitados. E aí, então, depois disso, ele se alegra em ter aqueles homens na sua casa. Às vezes a gente recebe visitas na nossa casa, que era melhor que não tivesse vindo, né? Então tem umas visitas meio afogadas, que chega e já quer sentar assim na varanda, já quer deitar na sua rede, entrar na sua casa, abrir a geladeira. Então tem umas visitas meio afogadas. E às vezes essas visitas a gente, às vezes quer que vá embora logo. Eu tenho uma irmã, que ela tem o costume, quando chega uma visita que ela não gosta, ela bota uma vassoura atrás da porta. É para ver se ela vai logo embora, né? E neste caso aqui, este homem toma uma atitude muito nobre, observando a situação daqueles presos, sabendo da carência deles diante das enfermidades que lhe afligia. Tendo ouvido a mensagem do Evangelho, eles sentiram que ele tinha recebido muito mais do que poderia retribuir. Ele tinha sentido muito mais. E o que ele tinha sentido, recebido, era um grande presente. Porque para ele a vida dele não valia mais nada. Ele estava esperando a morte a qualquer momento. Mas o que é que aconteceu? Ele recebe a vida eterna. E ele, tendo consciência do grande presente que ele recebeu, ele então quer retribuir a dádiva recebida de Deus. E a retribuição que ele quer dar é dar àqueles homens o mínimo que eles mereciam: cuidados diante das enfermidades, alimento diante da necessidade física, né? Estavam com fome ali a noite toda, já haviam sido açoitados durante muito tempo. Então naquele momento ele quis saciar, ele quis retribuir o bem que havia recebido. E sabe, irmãos, muitas vezes nós como crentes somos egoístas. Recebemos essa mesma dádiva de Deus, o presente da salvação, e queremos guardar só para nós. Não queremos apresentar para outra pessoa. E o nosso papel, quando recebemos essa dádiva de Deus, esse presente de Deus que é a vida eterna, nós devemos distribuir para outras pessoas. De graça recebei e de graça dai. A mensagem que nós ouvimos, que nos trouxe vida, ela deve ser transmitida para outras pessoas. É tanto que este homem, uma vez que entregou a vida ao Senhor, logo a sua família também foi conduzida a Cristo. Diz o texto que ele e sua família se alegravam. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus, com toda a sua família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Toda a família creu. Não só ele foi salvo, mas toda a família. Então, que grande dádiva, que grande presente de Deus, que grande maravilha. E esta bênção que nós recebemos do Senhor deve ser um desejo do nosso coração, passar adiante, mostrar às outras pessoas. Assim como você ganha um presente e você quer que as pessoas notem, quando você está com uma roupa nova, quando a mulher, né, quando corta o cabelo ou bota um brinco novo, o homem é meio despercebido. O homem não nota muito essas coisas. Nem todos, né? Mas a grande maioria não percebe. A mulher fica muito chateada quando o homem não percebe que ela cortou o cabelo, que ela pintou, que ela fez as unhas. Ontem minha esposa vestiu um vestido. Eu disse: é a primeira vez que tu veste esse vestido? Que conversa é essa? Tu não está mais olhando para mim, não? Já vesti esse vestido várias vezes. Só que eu não, sabe, eu não lembrava. Eu pedi desculpa, né? Não, meu amor, tudo bem. Mas é importante, irmãos, a gente ter na nossa mente, nossa memória, como a graça de Deus nos alcançou. Nós não devemos guardar isso só para nós. Devemos espalhar essa notícia, levar esta notícia para outras pessoas. Então, a dádiva. Esse é o momento em que reconhecemos que tudo valeu a pena. Aquele carcereiro estava com medo de perder a vida, porque tinha perdido os prisioneiros. Ele leva os prisioneiros para casa, e essa atitude demonstra que para ele a vida nesta terra tanto faz.
Se ele perdesse a vida, ele tinha garantias de uma vida eterna. Ele não tinha mais medo do que poderia acontecer com ele. Ele agora estava cuidando daqueles homens como eles mereciam, cuidando com amor e com respeito, porque eram servos do Deus Altíssimo. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus Cristo, neste texto, nos apresenta a nossa grande missão. Ele diz na sua palavra que nós temos o poder, em nossas mãos está o poder de fazer uma obra maior do que a dele. E que obra, ou de quais obras Jesus Cristo está se referindo? A obra da anunciação, a obra da pregação do Evangelho. Jesus Cristo pregou o Evangelho para muitas pessoas. Ele teve acesso a muitas pessoas. Mas, de uma certa forma, ele foi restrito a uma pequena região. Judéia, Samaria, aquela região ali, Palestina. Ele não se estendeu à Europa, Ásia, África, ali é uma parte da África, mas entendemos que foi limitado o papel ou a pregação de Cristo. E ele está dizendo que nós podemos fazer uma obra maior do que esta. E de que forma, pastor? Eu fico imaginando, irmãos, quantos contatos nós temos. Por exemplo, hoje nem todos, acho que já está até morrendo um pouco o Facebook, né? Mas no meu Facebook, se eu não me engano, eu tenho mais de 1.500 seguidores, pessoas lá, amigos. Mais de 1.500 pessoas. Eu acredito que eu não conheça pessoalmente nem 50% daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas me seguem. Muitas, quando eu posto alguma coisa, estão lá comentando, dando um like, né, que gostaram da postagem. E imaginando isso, irmãos, imagina o alcance que nós podemos ter com o Evangelho através das redes sociais, que na época de Jesus não existia. A gente pode falar com pessoas que estão em outro país. Se você aí tem o dom, né, o dom de línguas, né, como o irmão Wilson tem, né, de falar muitos idiomas, e aí você pode falar com pessoas em muitos países diferentes e alcançar muitas pessoas com a palavra do Senhor. Às vezes apenas postando um versículo, apenas postando um vídeo de uma mensagem que você ouviu. Às vezes você nem precisa pregar, é usar o material que já existe na internet. O que precisa é você ter esse desejo de anunciar o Evangelho, demonstrando então que o presente que você recebeu, você quer distribuir para mais e mais pessoas. A gente se limita muito em achar que não temos condições, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Você sabe, o que falta realmente é interesse, é desejo de fazer a obra do Senhor. A gente tem, desde a pandemia, né, começamos a gravar os vídeos com as mensagens. E eu confesso a vocês que muitas vezes eu me entristeço. Alguns perguntam, pastor, por que o senhor ainda está gravando os vídeos? Estou, não pelos crentes da igreja. Estou gravando pelas pessoas de fora, porque de alguma forma esta mensagem vai alcançar estas pessoas. Porque pelos cristãos, o lugar deles é aqui na igreja. Eu não estou gravando para você no dia que não quiser vir na igreja. Não, eu assisto lá de casa mesmo, que o pastor é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É importante que você esteja aqui presente. Mas acredito que seja importante também, depois que a gente grava isso, eu faço uma edição, deixo só a pregação, você retribua esta mensagem, passe para muitas pessoas, para que o Evangelho alcance muitas pessoas. As pessoas que você ama, a sua família, as pessoas que estão no teu grupo lá, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram.
mas faça com que eles sejam alcançados pela palavra de Deus. Não deixe de pregar o Evangelho, principalmente para os teus. Eu tenho certeza que alguns meses atrás, no período da eleição, você fez alguma postagem política, mostrando qual o seu partido, ou então criticando. Você deva ter feito algum tipo de postagem assim. Mas qual foi a última vez que você fez uma postagem cristã, com a pregação do Evangelho, com um versículo bíblico? Então veja aí quais são as suas prioridades. Deus tem nos dado uma grande dádiva, um dom. A gente pode fazer uma obra maior do que Jesus Cristo fez na pregação do Evangelho. E o que nós temos feito com este Evangelho, que Deus tem colocado em nossas mãos. Em João 3,16, diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez a parte dele. Ele nos doou a coisa mais preciosa que ele tinha, o seu próprio Filho. Ele deu o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. E o que nós temos dado a Ele? O que nós temos feito em favor de Deus? O quanto você tem doado da sua vida para Deus? Quanto tempo você tem separado do seu dia para adorar a Deus? Nós iniciamos um estudo bíblico na escola dominical hoje. Sentimos a falta de alguns de vocês. Então a escola dominical retornou, acabou o recesso. Começa 9 da manhã e vai até às 10. Então não deixe de vir. Então estamos estudando, vivendo na palavra, baseada em um livro, e neste livro então nos ajuda a como estudar a Bíblia, como praticar a Bíblia e como ensinar a Bíblia a outras pessoas. Então eu espero que você se esforce para vir. E hoje quem veio percebeu que existe alguns dilemas que nos separam do estudo da Escritura. E o que tem te separado de estudar a Bíblia? Quais são as prioridades que você tem dado na sua vida, que tem deixado a Bíblia de lado? Então é importante que conheçamos a verdade, porque só ela tem o poder para libertar. Ela já te libertou e ela pode trazer libertação a outros que ainda estão escravizados no pecado. Por isso é importante que você haja, você faça a sua parte. Concluindo então, não tema, creia em Jesus e a Ele entregue o governo de sua vida. Ele tem o melhor para te dar. Lucas 8:50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: não temas, crê somente e ela será salva. É importante crer. E a importância da fé em Cristo nos leva então a uma vida de submissão, de obediência e de plena alegria na pregação do Evangelho. Que você sinta esta paz e esta alegria de ter a sua vida consagrada ao Senhor, recebendo a salvação e levando salvação aos que ainda estão perdidos. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio que temos de poder te servir, e uma vez, Senhor, tendo crido na tua palavra, que possamos viver esta palavra de forma perfeita, na sua inteireza. Tenhamos, ó Pai, toda a convicção de que tua palavra é fiel e verdadeira, e aqueles que seguem esta palavra têm garantias de uma eternidade ao teu lado, de uma vida, Senhor, livre do mal e certamente garantias de uma vida plena ao teu lado. Pois nós te louvamos, agradecemos e pedimos, ó Pai, que nesta noite o teu Santo Espírito tenha tocado em nossos corações. E se alguém esta noite, seja presencialmente ou seja por meio das redes sociais, tendo ouvido esta palavra e compreendido que precisa crer no Senhor e que desejam neste momento entregar a vida ao Senhor, que eles possam ter um ato de fé, convicção, erguendo suas mãos ou postando nas redes sociais o desejo de entregar a sua vida a Jesus.
Eu gostaria que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se alguém esta noite, tendo ouvido esta palavra, reconhece que você precisa crer no Senhor, entregar a sua vida a Jesus e viver esta vida nova, anunciando este evangelho às outras pessoas. Alguém esta noite, dentre nós que gostaria de entregar sua vida a Jesus, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Deus Santo e Pai querido, diante da Tua presença, no Teu altar, entrego a vida de todos aqui presentes, te pedindo, ó Pai, faz as mudanças necessárias, fortalece a nossa fé, que possamos, Senhor, crescer na fé e no conhecimento de Deus, para que possamos viver uma vida plena ao Teu lado, anunciando a salvação aos perdidos e vivendo, ó Pai, a plenitude do Evangelho. Assim, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.